Vamos lá, querido. Eu quero rapidamente compartilhar uma reflexão com os meus irmãos, aproveitar os 45 minutos que ainda tenho, debaixo do tema: como está a tua alma? Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Como está a tua alma? Quando nós usamos, querido, essa expressão alma, nós, ou a maioria de nós, logo pensa num fantasma, logo pensa, numa alma penada. Muitas vezes pensamos num lençol flutuando, andando por aí, mas na verdade não é nada disso, querido. Talvez você não saiba ou já saiba, nós somos uma alma invisível, e habitamos dentro de um corpo visível. Nós não somos aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. Eu não sou o que você está vendo. O que você está vendo é apenas o meu corpo, é apenas uma carcaça de locomoção para quem eu verdadeiramente sou. E eu sou uma alma vivente. Por isso, nessa noite, querido, eu queria trabalhar não um aspecto exterior, mas o aspecto interior, aquilo que de fato nós somos diante de Deus e diante do mundo invisível. Como está a tua alma? Pergunta para quem está do teu lado isso, querido. Faz essa pergunta. Você já parou para pensar nisso? Gênesis no capítulo 2 e o versículo de número 7 diz o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se o que, queridos? Você percebe que esse texto, ele reforça aquilo que eu estou dizendo a você nessa noite. Nós não somos aquilo que nós estamos vendo. Tanto é, querido, que quando alguém morre, e a gente vai no velório, no enterro, no necrotério, a gente percebe que aquilo que nós víamos antes da pessoa morrer, continua lá, que é um corpo, mas a pessoa já não está mais lá. Amém ou não amém, querido? Ou seja, nós não somos, querido, sabe, esse corpo visível. Nós somos uma alma invisível. Quando alguém morre, você percebe que só fica o corpo. A pessoa que você costumava ver está lá, continua lá, diante dos meus olhos naturais. Mas a pessoa, de fato, a sua essência, quem ela é, ela já tomou algum rumo na sua vida, ou seja, a sua alma, ela foi direcionada a um outro lugar, que eu costumo dizer, ou ela subiu, ou ela desceu. Então, alma não tem nada a ver com lençol pairando, não tem nada a ver, sabe, querido, com fantasmas. A nossa alma tem a ver com quem nós verdadeiramente somos. Depois que Deus criou aquele boneco de barro, depois que Deus criou o corpo, depois que Deus criou a estrutura pela qual a nossa alma iria se movimentar, Ele soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, e aí sim o homem se tornou um ser vivente. Nós vivemos diante de um mundo, querido, tão visível. Nós vivemos diante de um mundo, Paulo, tão lógico, de um mundo tão natural, que às vezes passa despercebido diante de nós, o mundo invisível, o mundo da fé, ou seja, o mundo espiritual. E esse mundo espiritual, querido, era o mundo que nós, de fato, deveríamos conhecer. Esse mundo era o mundo pelo qual nós deveríamos nos interessar primeiramente. Nós entendemos muito, querido, desse mundo visível, mas entendemos muito pouco desse mundo invisível, quando na verdade é nesse mundo que os nossos olhos naturais não veem, que está a verdadeira vida ou a verdadeira morte. 3 de João, no capítulo 1 e o versículo de número 2, diz o seguinte: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua
Meu Deus. Amém ou não amém? Você está comigo aqui, querido? Dê um glória a Deus aí. Isso é muito forte, irmão. Olha o que o apóstolo João escreve ao seu discípulo Gaio: amado, eu oro, Gaio, para que você tenha boa saúde. Eu oro, Gaio, para que tudo vá bem na sua vida, assim como vai bem a sua alma. É interessante perceber, queridos, como o apóstolo João, nessa passagem, ele faz referência à saúde da alma do seu discípulo Gaio. Ele fala do aspecto exterior, mas ele se alegra por saber que a alma do seu discípulo, ela está bem. Ele não se preocupa somente como está a vida do discípulo, mas ele faz, querido, nesse versículo, nessa passagem, uma afirmação que deve chamar a nossa atenção nessa noite: assim como vai bem a sua alma. E aí, querido, eu repito a minha pergunta: como está a tua alma? João diz, querido, que está orando para que a vida exterior daquele discípulo esteja tão bem como a vida interior daquele discípulo. Muitas vezes, e na verdade, na maioria das vezes, querido, de forma equivocada, nós nos preocupamos muito com a nossa vida exterior, sem se dar conta que a nossa vida exterior, ela é um reflexo direto da nossa vida interior. Como está a tua alma? No Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo de número 27, diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, diz Jesus, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Eu estava meditando, querido, nesse texto de João, falando ao seu discípulo Gaio, e eu percebi, querido, que a alma dele estava bem. Na leitura a gente consegue perceber isso, quando ele diz: olha, a tua alma vai bem, o teu homem invisível, o teu homem exterior vai bem. E eu comecei a me perguntar: Deus, por que estava bem a alma daquele discípulo? E se nós lermos o contexto, querido, ou os versículos subsequentes a esse que ele se reporta à alma desse discípulo, a gente vai perceber porque a alma dele estava bem. Porque aquele discípulo, querido, conhecia a salvação de Deus e era um servo fiel de Jesus Cristo na sua obra. Diga glória a Deus, querido. Era por isso que a alma dele estava bem. João estava se alegrando, querido, porque ele tinha conhecido a Jesus, porque a vida dele estava nas mãos de Jesus, porque ele estava servindo a Deus com fidelidade. Por isso que a alma daquele discípulo estava bem, querido. Mateus capítulo 11, a gente pode perceber isso. Jesus falando: olha, ninguém vai conhecer o Pai se não for a partir do Filho. Ninguém vai ter a sua salvação se não for a partir de Jesus Cristo. E aí ele faz um convite a todos nós: venham a mim, vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão oprimidos, e eu vou aliviar vocês. Muitas pessoas hoje estão vindo a Jesus em busca desse alívio, mas de uma ótica completamente deturpada. Eu vou a Jesus porque Jesus vai me dar o marido que eu quero, a esposa que eu quero, vai me dar o dinheiro que eu preciso, porque Jesus, sabe, passam a ver Jesus como um amuleto,
passam, querido, a ver Jesus como alguém que vai aliviar a sua vida a partir daquilo que nós entendemos que é a vida, quando na verdade a verdadeira vida está dentro de cada um de nós, querido. A verdadeira vida não está relacionada a esse mundo visível, querido. Jesus diz isso no verso 29, olha, eu vou colocar sobre vocês o meu jugo, os meus mandamentos, a minha vontade, vocês vão aprender de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde, e a partir daí vocês encontrarão descanso, encontrarão alívio para a verdadeira vida de vocês, a alma de vocês encontrará descanso. Precisamos, querido, cuidar da nossa alma. Assim como, ou talvez mais do que como nós cuidamos do nosso corpo. Mateus capítulo 10 e o versículo de número 28, a Bíblia diz o seguinte: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Diga misericórdia. Meu amado irmão, a quem você teme? A quem você teme? Aqueles que matam o corpo, aqueles que perseguem e que podem até tocar no corpo, mas que de maneira nenhuma têm autoridade sobre a nossa verdadeira vida, que é a nossa alma. A quem você tem servido, querido? A quem você tem reportado a sua vida, ou melhor, a sua alma, meu amado irmão? A quem você tem entregue a esse mundo, ao pecado, aos caprichos, querido, daquilo que está à nossa volta? A quem você tem temido, querido? Porque existe um Senhor que Ele pode até matar o corpo, mas Ele não pode matar a alma, querido. Ele não pode tocar na alma. Mas existe um também, querido. E Ele começa na sua ordem cronológica falando da verdadeira vida, que pode matar a alma e pode matar o corpo. Todos os dois serem lançados no inferno, querido. Como está a tua alma, querido? Como está a tua alma? A quem você tem reportado a sua vida, a sua verdadeira vida? Mateus capítulo 16, e o versículo de número 26, e eu estou correndo um pouquinho. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Meu amado irmão, o que adianta de Jesus? O que adianta você empreender tanto esforço, tanta dedicação, para conquistar tantas coisas na ótica visível, e perder, querido, a sua verdadeira vida? Do que adianta? Qual é o valor que vai ter tudo isso? Qual é o valor, querido, das nossas conquistas visíveis, seculares, sabe, das nossas conquistas prazerosas? Qual é o valor? Do que adianta nós ganharmos tudo isso em detrimento da nossa alma, meu amado irmão? Quem está me entendendo, diga amém. Isso é muito sério, queridos. A verdadeira vida não está relacionado ao que eu vejo, mas ao que eu não vejo. Eu não sou, você não é aquilo que os olhos naturais estão vendo, mas existe uma alma dentro de você, existe uma alma dentro de mim. E a quem pertence essa alma? É muito lindo quando João fala: eu oro para que tudo te vá bem, eu oro para que você seja abençoado, eu oro para que você prospere, eu oro para que as coisas deem certo na sua vida, mas a minha maior alegria é saber que a sua alma está bem, aleluia.
Quantos cristãos, querido, sabe, não estão correndo de forma cega, de forma hipnotizada por tantas coisas, se dedicando a tantas coisas, em detrimento da adoração a Deus, em detrimento do serviço a Deus, em detrimento, sabe, de uma vida alinhada com a vontade de Deus. Estão ganhando muitas coisas, mas sem perceber, querido, estão perdendo a sua alma. Ele faz uma segunda pergunta, né? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Qual é a conquista que você pode ter, querido, que vale a sua alma? Qual é a conquista, meu amado irmão? Assim diz o Senhor nessa noite. Qual é a conquista que você tem que vale a perca da sua alma? Ou o que você conquistou que é, sabe, atraente o suficiente a Deus, que pode ser trocado pela salvação da sua alma? O que, meu amado irmão? Nada, absolutamente nada. A Bíblia diz que só existe um cordeiro, só existe um mediador entre Deus e os homens, e esse se chama Jesus Cristo, querido. Não há dinheiro, não há influência, não há reconhecimento, não há nada, querido, sabe, que nós possamos dar em troca da salvação da nossa alma. Nem esse mundo todo, muito pelo contrário, Deus disse que esse mundo todo não vale uma só alma para Ele. Aleluia! Uma só. Deus troca todo esse mundo, todas as riquezas desse mundo, toda a ostentação desse mundo, tudo aquilo que muitas vezes ainda atrai os nossos olhos. Deus troca tudo isso, porque tudo isso não vale a salvação de uma alma, querido. O que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que pode dar ao homem, ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Eu quero fazer uma leitura um pouco longa, um texto autoexplicativo. Queria que você prestasse bem atenção. Ele está em Lucas, capítulo de número 16. Lucas, capítulo de número 16. O versículo de número 19 em diante, ele diz assim: havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia. Diga comigo: chegou o dia. Não, diga mais forte: chegou o dia. Diga para quem está do seu lado: não se engane, querido. Diga: o dia chega. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, ou seja, no inferno, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu:
eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meu Deus, hein, irmãos? É forte, queridos. Essa é uma poderosa história de salvação, querido. Uma poderosa reflexão da vida após a morte. Nenhum filme ou história contada pelos homens é mais real, querido. É mais verdadeira, é mais atualizada do que as palavras de Jesus nessa passagem. Nós temos dois homens que viveram sua vida visível, completamente diferente uma da outra. Um viveu de uma maneira e o outro viveu de uma outra maneira. Mas você percebe, querido, que a verdadeira vida não estava nesse mundo. Um estava desfrutando apenas por um determinado tempo, assim como o outro estava sofrendo apenas por um determinado tempo, até que chegou o dia. Diga comigo, chegou o dia. E o dia ele chega, meu amado irmão, para todos nós, sabe? E vai chegar um dia onde os nossos olhos vão se fechar nessa terra, aonde a nossa vida visível ela vai chegar ao fim nessa terra, e a partir daí, queridos, é que começa ou a verdadeira vida ou a verdadeira morte. É importante, querido, deixar claro para nós que os dois eram crentes. Você percebe que o rico ele chama Abraão de pai Abraão, ou seja, ele e Abraão responde de lá chamando ele de filho. Então ele era um religioso. O rico era crente. Aleluia. Agora o rico, querido, não foi para o inferno porque era rico, e muito menos o pobre foi para o céu porque ele era pobre. A forma que os dois viveram essa vida visível foi que determinou o destino da sua vida invisível, querido. Amém, querido? O rico não foi para o inferno porque era rico. O pobre não foi para o céu porque era pobre. Mas como eles viveram, querido, foi a fé deles, foi o relacionamento deles com Deus, foi a vida visível que eles tiveram aqui. Esse rico, mesmo sendo crente, querido, ele vivia a vida somente para si. O versículo de número 21 diz assim, que o pobre ansiava comer o que caía da mesa do rico, e aonde ele estava até os cães vinham lamber as suas feridas. Você percebe, querido, um crente completamente indiferente, um crente completamente descompromissado com Deus, descompromissado com as coisas de Deus, sem se importar com o amor ao próximo, sem se importar com o seu irmão, sem se perceber que tinha o mundo inteiro nas suas mãos, mas que estava perdendo a sua alma, querido. Tinha tudo diante dele. A Bíblia diz que ele se vestia de púrpura, de linho fino, vivia no luxo. Isso era para ser um bom crente, irmão, um crente fiel a Deus. Alguém que amasse ao Senhor em gratidão por tudo aquilo que tinha. Alguém que colocasse os seus bens à disposição de Deus, à disposição do reino de Deus. Mas ele viveu a sua vida de forma irresponsável, e depois que a vida acabou, ele veio dizer: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Depois que essa vida acaba, querido, não tem mais misericórdia, irmão. A misericórdia é enquanto nós estamos aqui, querido. A Bíblia diz que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar, mas para salvar. Mas depois que nós fechamos os olhos,
A Bíblia diz que não há purgatório, querido, não há penitência. Ao homem foi dado uma só chance para morrer. Após a morte, segue-se o juízo, querido. Após a morte é a prestação de contas. Após a morte nós vamos aparecer diante do trono do Todo-Poderoso, querido, para prestar conta da nossa vida, para prestar conta daquilo que fizemos, como nos comportamos, para prestar conta da nossa fé. E o próprio Jesus nos alertou dizendo: olha, se vocês se envergonharem diante dos homens da minha pessoa, eu me envergonharei de vocês diante do meu Pai. Agora, se vocês me confessarem diante dos homens, eu confessarei vocês diante do meu Pai que está nos céus. Aleluia! Aleluia! Como você tem vivido a sua fé, querido? Como você tem vivido o seu cristianismo? Você tem dado testemunho de Deus? Tem dado testemunho do Senhor? Querido, a vida após a morte é algo sério. Não é como Ghost, né? Aquele filme que eu assisti umas 200 vezes, que eu gostava demais. O cara morre, aí volta, aquele romance, aquela coisa. Espero que Deus me dê graça para gozar a vida ao lado da mulher que eu amo, na minha mocidade, porque depois da morte, querido, não dá para fazer mais isso, né? Né? Aquela... Só em filme, né? Fosse eu ia falar: está amarrado, capeta, sai com a assombração. Já disse para a pastora: se eu morrer novo, venho puxar o pé dela. Não vai casar mais não. Vou puxar o pé. Bonita, nova aí, né? Não, vai não. Venho puxar o pé dela. Ela está amarrado. Falei: não amarra não, meu bem, que não tem como vir não. Ainda que queira. Mas a vontade era grande, viu? Ei, irmão, a gente ri daquilo que está fazendo muita alma chorar nesse exato momento. Um jovem se enforcou esses dias, querido. Quantos não estão se enforcando? Quantos não estão se perdendo? Quantas almas não estão sendo tragadas por Satanás, querido? E muitas vezes nós estamos distraídos. Não queira fazer, querido, depois que tudo isso aqui acabar, não tem mais jeito. Ele pede, né? Te suplico, Pai, manda Lázaro ir na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm a lei, eles têm os pastores, eles têm a palavra, eles têm os mandamentos, eles têm pessoas que estão falando, que eles ouçam essas pessoas. Diga misericórdia. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer pelos mortos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, querido. Como está a tua alma, meu amado irmão? Como está a tua vida? Como está a tua aliança com Deus? Se é que você tem uma aliança, né? Para você que não tem, você pode ter oportunidade de fazer nessa noite. Jesus nos convida a vir a Ele, querido. Quem está cansado, sabe? Quem está oprimido, vir a Jesus. E em Jesus, querido, a nossa alma, ela vai estar bem. Você pode ficar em pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 diz assim. É muito forte. Mesmo não o tendo visto,
Diga comigo: eu não me movo por vista. Olha que coisa, mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, que é eu não preciso ver, querido, para crer. Eu creio sem ver. Jesus é real. O reino de Deus é real. O céu é real. O inferno é real, querido. Como está a sua alma, meu amado irmão? Como está a sua alma? A quem você tem temido? A quem você tem reverenciado? A quem você tem servido? A quem você tem reportado o seu coração, a sua alma, o seu ser? A quem, meu amado irmão? Está com medo do que, irmãos? Com medo dos homens? Com medo do mundo? Com medo das circunstâncias? Corra para Jesus, querido. Corra para os braços de Jesus, meu irmão. Não tema aquele que pode matar o nosso corpo, mas não pode tocar na nossa alma. Aleluia. Quem está me entendendo, querido? Diga glória a Deus. Você percebe o convite do mestre nessa noite? Venham a mim, corram a mim, não temam eles, não temam as circunstâncias, não temam os homens, não tema nem a Satanás, querido, tema ao Senhor. Não viva a sua vida de forma irresponsável. Não espere para querer pregar para os seus irmãos depois que você tiver sido arrebatado para o outro mundo. Não deixe, querido, para servir ao próximo quando você tiver sido arrebatado para esse mundo. Não deixe para pedir misericórdia para Deus depois que você não estiver mais aqui. Chora labachorecanda labassuri alabaxadas. Espírito Santo fala ao meu coração que tem pessoas aqui que nunca ouviram uma mensagem como essa, querido. Espírito Santo fala ao meu coração que tem pessoas aqui que vão sair daqui nessa noite compreendendo a salvação como nunca compreenderam antes. Sua mente está sendo ampliada, o seu coração está sendo aberto, querido, para entender, para compreender e para deixar a sua alma posicionada diante do Senhor, querido. As coisas aqui fora podem até não estar dando certo. As coisas aqui fora podem até não estar muito boas. Mas o que importa é que a nossa alma vai estar bem, querido. A nossa alma vai estar guardada. E sabe o que a gente faz? A gente ora. A gente ora para que a gente seja abençoado. A gente ora para que as portas se abram. A gente ora para que Deus nos abençoe. Mas ainda que nada aconteça do lado de fora, querido, nós estamos garantidos do lado de dentro. Não temeremos a morte, porque a morte já não existe mais. A chave da morte está nas mãos do nosso Senhor. A morte para nós não é o fim, querido. A morte para nós é Jesus estendendo a mão e dizendo: vem para cá viver comigo, meu filho. Eu não quero ser um religioso, querido. Eu quero conhecer a Deus a cada dia. Eu quero desfrutar das suas promessas. E a promessa é essa: a vida eterna. Aleluia. Coloque a sua mão à altura do seu coração, curve a sua fronte, feche os seus olhos, querido, sabe? E se apresente diante do Senhor com a sua alma. Não se apresente diante dele pelo lado de fora, se apresente pelo lado de dentro agora.
Diga: Senhor, a minha alma te pertence. Senhor, não me permita tirar a minha alma das tuas mãos com os meus comportamentos. Meu coração eu entreguei a ti. Tudo que procurei.